O tempo se dobrou sem ruído. Quando minhas patas tocaram a pedra fria de Jerusalém, o ar estava carregado de poeira, incenso e promessa. Era o início do século XII. A cidade era sagrada para muitos, disputada por todos e marcada por sangue antigo. Eu observava um mundo onde fé e violência caminhavam lado a lado, sem distinção clara. As cruzadas haviam aberto feridas profundas. Peregrinos cruzavam terras hostis para alcançar lugares santos, e muitos jamais retornavam. Estradas eram perigosas, não apenas por ladrões, mas por guerras constantes entre impérios de fé. A fé movia multidões, mas não as protegia. E onde a fé falha em proteger, nasce a necessidade urgente de ordem e segurança. Foi ali que ouvi pela primeira vez o nome que mudaria a história. Uma pequena irmandade formada para proteger peregrinos. Não eram ricos, não eram poderosos. Eram homens que haviam jurado pobreza, castidade e obediência, oferecendo a própria vida em troca de um ideal sagrado. Oficialmente eram conhecidos como a Milícia do Templo de Salomão, uma ordem de cavaleiros pobres de Cristo. Eles se alojavam perto do antigo Templo de Salomão, naquele local de pedra e memória. Daquele local sagrado, tomaram o nome que ecoaria por séculos, Cavaleiros Templários. Naquele momento inicial, porém, eram apenas homens cansados, armados com convicção e pouco mais que isso. Observei seus rostos. Não vi ambição neles. Vi fé crua e intensa. Vi disciplina militar rigorosa. Vi a estranha e poderosa mistura de devoção religiosa profunda e treinamento de combate implacável. Algo novo surgia ali. Uma ordem que não separava espada de oração. Naquele silêncio inicial, ninguém poderia imaginar que aquela pequena irmandade se tornaria uma das instituições mais poderosas, ricas e temidas de toda a Europa medieval. Mas toda grande ascensão começa assim, discreta, funcional e profundamente subestimada. Os templários não lutavam como mercenários comuns. Lutavam como homens que acreditavam que morrer em combate era salvação genuína. Essa convicção os tornava implacáveis. Onde outros recuavam, eles avançavam. Onde outros hesitavam, eles permaneciam firmes e inabaláveis. A Igreja reconheceu rapidamente o valor daquela ordem. Papas concederam privilégios inéditos: isenção de impostos, autonomia jurídica, submissão direta ao Papa. Nenhum rei os governava. Nenhum senhor feudal os controlava ou podia reivindicá-los. A fé concedeu legitimidade inquestionável. A disciplina concedeu eficiência operacional. E a guerra concedeu reputação de invencibilidade. Em poucas décadas, os templários estavam espalhados por toda a Europa e pelo Oriente Médio, protegendo rotas comerciais, fortalezas estratégicas e territórios vitais. Mas algo mais aconteceu. Algo mais profundo. Para sustentar guerras e viagens perigosas, eles precisavam de recursos imensos. Começaram a guardar riquezas, administrar doações de reis e nobres, transportar valores com segurança absoluta. Criaram um sistema financeiro rudimentar, mas eficiente e confiável. Um peregrino podia deixar ouro em Paris e resgatar em Jerusalém. Sem perceber a transformação gradual, os cavaleiros de Cristo tornaram-se banqueiros da cristandade. Guardavam as fortunas pessoais de reis, nobres influentes e até do próprio Papa. A pobreza individual dos cavaleiros coexistia paradoxalmente com a riqueza institucional. E foi ali que a semente do conflito mortal foi plantada. Porque fé sincera inspira respeito e devoção. Mas riqueza inspira desejo irresistível. E o desejo, quando cresce no coração do poder político, transforma a devoção em ameaça existencial. Viajei no tempo dentro daquela história. Décadas se passaram em marcha silenciosa. Agora, os templários possuíam terras valiosas, castelos inexpugnáveis, portos estratégicos, navios de guerra. Eram uma rede internacional antes mesmo de o conceito existir, em linguagem política. Nenhuma fronteira os limitava.
Reis dependiam deles para tudo, para guerras, para empréstimos, para logística de campanhas. Muitos deviam somas impossíveis de pagar em ouro ou propriedade. Dívidas não apenas em ouro precioso, mas em poder político e influência. Observei a mudança no olhar dos governantes com precisão de historiador. Onde antes havia gratidão sincera, agora havia cálculo frio. Onde havia respeito genuíno, surgia inveja corrosiva. Uma ordem que respondia apenas ao Papa, distante e inacessível, era inconveniente demais para monarcas ambiciosos. Entre esses reis ambiciosos, um se destacava: Filipe, o Belo, rei da França. Homem endividado cronicamente, estrategista frio e implacável, profundamente incomodado pela autonomia templária absoluta. Ele não via defensores da fé cristã. Via um obstáculo que bloqueava seu poder. Filipe precisava urgentemente de dinheiro para suas guerras constantes. Precisava de controle absoluto sobre as instituições. Precisava enfraquecer a igreja para consolidar seu reino. E os templários estavam exatamente no cruzamento perigoso desses três interesses incompatíveis. Nada é mais perigoso do que uma instituição poderosa que não pode ser controlada pelo poder estatal. A queda nunca começa com espadas e conflito aberto. Começa sempre com narrativas, boatos e construção sistemática de suspeita. Boatos começaram a circular pela população inteira. Sussurros sobre rituais secretos nas catacumbas, heresias abomináveis, blasfêmias contra Cristo. Acusações vagas e evasivas, mas repetidas com insistência obsessiva. Onde não há provas documentadas, cria-se suspeita e medo na mente coletiva. Dizia-se que os templários renegavam Cristo nos rituais, adoravam uma cabeça misteriosa chamada Baphomet, praticavam ritos obscuros e mágicos. Nenhuma acusação era clara ou específica, mas todas eram chocantes o suficiente para manchar permanentemente reputações construídas ao longo de séculos. A fé do povo é facilmente manipulável quando envolvida em medo existencial e preocupação moral. Filipe sabia disso profundamente. Não precisava provar absolutamente nada. Bastava semear dúvida na mente coletiva para criar pânico. O Papa hesitava em agir diretamente. Muitos líderes eclesiásticos conheciam os templários pessoalmente. Sabiam de sua disciplina inabalável. Mas o peso político da França era grande demais para ignorar ou desafiar abertamente. Enquanto isso, nos salões reais, listas eram feitas sistematicamente. Nomes anotados cuidadosamente. Fortalezas mapeadas militarmente. Propriedades catalogadas. A máquina do poder estatal se movia em silêncio calculado. Observei tudo com a sensação familiar de inevitabilidade histórica. Quando fé pura, ouro imenso e poder político absoluto entram em colisão frontal, alguém sempre cai derrotado. E raramente é o mais culpado ou menos inocente. Era sexta-feira, 13 de outubro do ano 1307. O golpe foi planejado e executado simultaneamente em toda a meia França. Cavaleiros templários foram presos em suas fortalezas, capturados nas ruas, detidos sem resistência. Não houve aviso preliminar. Não houve julgamento prévio ou processo legal. Homens que haviam protegido reis e nobres durante décadas agora eram algemados como criminosos comuns e hereges. Seus bens foram imediatamente confiscados pelo Estado. Seus símbolos sagrados foram profanados publicamente, destruindo a mística que os cercava. A acusação principal foi simples, mas devastadora: heresia contra a fé cristã. Um crime que justificava qualquer forma de punição concebível, inclusive morte lenta pela queimadura, tortura extrema, mutilação e sofrimento indizível. Tortura sistemática foi usada para extrair confissões voluntárias. Sob dor extrema e constante, palavras perdem sentido real. Sob ameaça de morte e desespero, muitos confessaram crimes que jamais cometeram, simplesmente para cessar o sofrimento insuportável. O público assistia aos eventos, perplexo e assustado.
A ordem mais poderosa de toda a cristandade desapareceu em semanas apenas. Não por guerra militar ou conflito aberto, mas por decreto governamental coordenado. Naquele dia histórico, não caiu apenas uma ordem militar e religiosa estabelecida. Caiu a ilusão profunda de que fé sincera protege contra a máquina política do poder absoluto e da ganância. Jacques de Molay, grão-mestre venerável dos Templários, resistiu como pôde perante a máquina institucional. Inicialmente confessou sob tortura extrema e ameaça de morte. Depois, com coragem que impressiona, retirou publicamente a confissão. A verdade voltou claramente quando a dor cessou momentaneamente. Mas a máquina do poder já estava em movimento implacável. Confissões retratadas não interessam a narrativa do poder autoritário. Apenas as confissões iniciais, extraídas sob tortura, contam como verdade documentada para a história. Anos se passaram em prisões escuras, interrogatórios repetitivos e jogos políticos complexos entre igreja e Estado. A ordem foi dissolvida oficialmente pelo Papa sob pressão política francesa. Em 18 de março de 1314, Jacques de Molay foi queimado vivo em uma ilha do rio Sena, próxima a Paris. Silencioso, firme em sua dignidade, até o fim absoluto. Dizem que, antes de morrer nas chamas, lançou uma maldição solene contra o Papa e o rei que o condenavam. Verdade histórica ou mito romântico, ambos morreram pouco depois. Clemente V em abril do mesmo ano, Filipe em novembro do mesmo ano, 1314. A história não precisa de magia sobrenatural para ser cruel além da compreensão. Às vezes, a coincidência temporal basta para alimentar lendas que perduram séculos. Muito se falou sobre tesouros templários escondidos, ouro desaparecido nas criptas, segredos preservados em lugares remotos. Verdade verificável ou invenção romanticista, a dúvida permaneceu irresolvida por séculos. Alguns templários fugiram para terras distantes antes das prisões. Outros se integraram estrategicamente a novas ordens religiosas para sobreviver. A estrutura institucional morreu, mas fragmentos de sua influência sobreviveram discretamente. O mito cresceu exponencialmente através dos séculos. Onde falta resposta histórica definida, nasce imaginação fértil. E a imaginação coletiva, frequentemente, é muito mais poderosa que a verdade histórica verificável. Mas o verdadeiro legado dos Templários não estava no ouro físico desaparecido. Estava na prova incontestável de que instituições religiosas também são profundamente vulneráveis à política de poder absoluto. A fé sincera não os salvou da máquina de poder. A espada e a habilidade militar não os protegeram contra decreto político. A obediência ao Papa não os absolveu de acusações falsas e morte injusta. O poder político decidiu seu fim, e isso foi suficiente para apagá-los da história oficial por séculos, até que a verdade começou a reemergir. Caminhei lentamente entre ruínas de antigas fortalezas templárias espalhadas por terras europeias. Pedras silenciosas guardavam segredos. Nenhuma delas contava-te a história completa do que foi perdido. A queda dos Templários ensinou ao mundo algo simples e brutal. Quando uma organização se torna poderosa demais e independente demais, ela se torna descartável para o poder político. Não importa o quão sagrada seja sua missão original. Se ela ameaça o equilíbrio delicado do poder governamental, será destruída sem hesitação ou remorso. A fé foi usada como arma política de controle. A justiça foi encenada como teatro jurídico sem verdade. A verdade histórica foi reduzida a detalhe irrelevante. E o mundo seguiu seu caminho inexoravelmente. Sempre segue assim na história humana repetitiva. Eu observei tudo, como sempre observei. Porque a história não avisa quando vai se repetir em ciclos novos. Apenas muda de nomes, símbolos e justificativas políticas. Se quiser continuar viajando comigo por momentos que moldaram a humanidade, deixe seu like, inscreva-se ao canal e ative as notificações. O tempo guarda histórias que muitos preferem esquecer completamente,
Eu estarei lá para observá-las contigo. Até o próximo episódio.